Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre esse gênero textual, entender as suas características e como ele deve ser organizado. Vamos iniciar vendo as características, o que é um texto expositivo, para nós compreendermos melhor. Acompanhe comigo aí na telinha. Texto expositivo. O texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Muito comum esse tipo de texto ser abordado no contexto escolar e acadêmico, uma vez que inclui formas de apresentação, tais como seminários, artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, entrevistas, dentre outros. Então, esse é um tipo de texto muito usado, no meio escolar. Vamos ver agora as características aí. Características dos textos expositivos. No texto expositivo, o objetivo central do locutor, do emissor, quem está organizando esse texto, aí no caso, é explanar sobre determinado assunto. E o que é o explanar? É explicar sobre determinado assunto ali, a partir de alguns recursos linguísticos, tais como, primeiro, um vocabulário específico, ou seja, esse tipo de texto usa um vocabulário específico e bastante formal, de acordo com a disciplina tratada. Se trata de uma linguagem formal e com muita precisão, para que o texto seja claro e coerente. Outro ponto importante, ele trazem referências, esse tipo de texto. Os textos expositivos costumam trazer muitas referências ao leitor, por meio de exemplos, reformulações ou definições de conceitos-chave. Então, olha só, essas duas características nós vimos aí. Além de ser um texto coerente e claro, uma linguagem compreensível para mim, ele também traz referências do assunto que ele está explicando. Se ele está falando sobre determinado conceito científico ou ambiental, ele traz essas explicações, tá? Próximo tópico vamos lá, texto é um texto objetivo, ou seja, uma das principais características dos textos expositivos é que, ao serem objetivos, eles não contêm opiniões pessoais do autor. Por isso, costumam ser escritos em terceira pessoa, tá? E o último ponto ainda que já tenhamos falado sobre o vocabulário, cabe destacar que esses textos utilizam conceitos claros e gerais que não dão lugar à confusão. Há de evitar duplos sentidos ou significados ocultos, já que o leitor não tem como fazer sua própria interpretação do texto, mas sim segui-la rigorosamente. Então, essas são as características do texto expositivo aí, tá? É um texto claro e coerente. Tá? E ele traz referências. Eu não posso, nesse texto, expor a minha opinião, porque, como o texto já fala, é um texto expositivo. Eu estou expondo a ideia, o conceito do assunto que eu estou expondo ali no momento, e eu não posso dar uma opinião. Eu acho, por exemplo, vamos supor que o texto seja sobre vacina. Eu explico o que é vacina, como ela surgiu, explico de acordo com as referências de especialistas que trabalham com isso e entendem sobre a vacina. Então, não posso dar minha opinião. Eu não gosto de vacina, vacina às vezes machuca ou coisas parecidas de acordo com o que eu acho ou penso a respeito daquele assunto. Isso eu não posso fazer nesse tipo de texto. Texto expositivo é um texto claro e coerente e ele expõe essas ideias dessa forma. Pode citar exemplos, referências a pessoas que entendem do assunto, é claro, mas eu não posso expor a minha opinião, ok? Outro ponto importante, vamos continuar acompanhando na tela para a gente compreender melhor. Tá? A gente viu aí as características. Próximo ponto é o seguinte, existem dois tipos de textos expositivos. Texto expositivo e informativo. Nessa ocasião, o objetivo central do emissor é simplesmente transmitir as informações sobre determinado tema e com o máximo de neutralidade. Então, olha só. Então, o objetivo aí é o seguinte, ele expõe o tema e eu não, como ele fala, com o máximo de neutralidade, ou seja, neutro. Eu não dou minha opinião acerca do assunto, nem se eu sou a favor, nem se eu for contra o assunto que está sendo exposto ali. O texto expositivo, ele expõe a ideia, faz referência, cita exemplo, como eu já falei, mas eu não posso expor a minha opinião, se eu sou a favor ou contra o que está sendo exposto ali no momento, o assunto que está sendo tratado ali no texto, tá?
Outro ponto importante, continuando aí na tela, vamos lá. Podemos pensar numa apresentação sobre os índices de violência no país, de modo que o conjunto de informações, gráficos e dados sobre o tema apresentam informações sobre o problema sem defesa de opinião. Olha só esse exemplo aí. Se for um texto falando sobre a violência, eu posso ter minha opinião, posso ter sofrido algumas situações pessoais, particulares aí, mas eu não exponho isso nesse tipo de tema, nesse tipo de texto, perdão. Tá? É um texto expositivo, eu exponho o assunto, faço referência, cito exemplos, como ele citou até no exemplo que a gente acabou de ver na telinha, gráficos e dados. De acordo com a pesquisa realizada ali, os especialistas, dados da própria segurança ali da cidade ou do município que está sendo, né, exposto, mas eu não exponho a minha opinião sobre determinado assunto. No caso ali, a violência como nós vimos. Tá? Continuando aí na tela, vamos lá. Então, os tipos de textos expositivos, de acordo com o seu objetivo central, são classificados em dois tipos. Vamos ver esses dois tipos agora. Primeiro, é um texto expositivo argumentativo. O que é isso? Nesse caso, além de apresentar o tema, o emissor foca nos argumentos necessários para a explanação de suas ideias, ou seja, para explicar as suas ideias, tá? Que no caso, quem está expondo, escrevendo, fazendo o registro do texto, ele expõe ali as suas ideias, mas não de acordo com a sua opinião. Lembrando, são ideias de acordo com referências e fatos que ocorreram ali de acordo com as estatísticas ou pesquisas realizadas, tá bom? Continuando. Dessa forma, recorre aos diversos autores e teorias para comparar, conceituar e defender a sua opinião, ok? Como eu já expliquei. Eu defendo uma ideia, coloco lá referências de acordo com autores, pessoas especialistas da área, de acordo com o tema que está sendo exposto, né, está sendo apresentado, mas não dou a minha opinião. Eu só apresento a opinião dos que já estão ali, né, de acordo com as referências especialistas ali. Continuando aí na tela, vamos lá. Vamos para a estrutura de textos expositivos. A estrutura desses textos tem esses 3 pontos importantes. Primeiro, a introdução. Depois, desenvolvimento. E, por último, conclusão. Esses 3 pontos são bem importantes em qualquer texto. Sempre tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas por que eu estou citando dessa forma? Num texto expositivo, na introdução, eu apresento o tema ou o conceito da ideia que eu estou expondo, né, do que eu vou tratar na introdução, eu faço isso. Eu exponho o tema, o conceito, o que é o assunto que eu vou tratar, onde surgiu, talvez alguns conceitos nesse sentido, e apresento o tema nessa forma, né, no meu registro. No desenvolvimento, eu já posso citar alguns exemplos, já posso fazer algumas referências, posso citar, sei lá, de acordo com o especialista tal, né, aconteceu isso, ou a opinião dele é dessa forma, de acordo com o que ele estudou, o autor tal, ele fala isso, porque ele é um especialista da área, tá? E na conclusão, eu já faço um fechamento dessas ideias, ou seja, ele já expõe de maneira conclusiva o seu ponto, né, de acordo com a sua teoria, o seu estudo ali, de acordo com o tema apresentado. Mas eu jamais apresento a minha opinião. Isso é de acordo com os especialistas, referências que eu estudei. Então, a introdução eu apresento o tema, eu apresento o conceito do que eu vou tratar naquele texto, e já no desenvolvimento, ou no segundo ou terceiro parágrafo, de acordo com o que eu quero apresentar, eu faço essas referências, cito exemplos e cito fatos. É interessante citar que nesse tipo de texto eu não posso ficar inventando coisas, como a gente fala a ficção. O que é ficção? Fatos que eu fico inventando. Novelas, filmes são ficções, são coisas que não são verdadeiras. E esse tipo de texto eu não posso fazer dessa forma. É diferente de eu pegar uma fala e fazer uma ficção. Estou inventando lá uma fala na minha cabeça, criando a minha própria ideia, uma coisa que não existe, tá? Eu estou criando, inventando. E no texto expositivo não tem isso. Eu trabalho com fatos, referências e verídicas, de acordo com as pessoas que, né, de acordo com aquele assunto e as pessoas que entendem daquele tema apresentado ali,
tá? Então, o desenvolvimento apresenta o tema, o conceito. No desenvolvimento, eu apresento essas referências, de acordo com os especialistas, de acordo com o que eles estudaram, e dados ou pesquisas feitas para apresentar esse tema. E na conclusão, eu faço o fechamento da ideia. Apresento o que foi falado, a sua importância, né, e faço essa conclusão da ideia ali exposta. Lembrando de não expressar meu próprio ponto de vista, tá? Independente se eu sou a favor ou contra. Eu espero que você tenha compreendido. Essas são as características e os conceitos de um texto expositivo. Na próxima aula vamos ver alguns exemplos, fazemos algumas atividades. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.